Touro! Já estamos em setembro e vamos ver aqui o que o tarô revela para você sobre esse mês. Qual que é o principal conselho para o seu mês? Opa, já voou a carta aqui, você viu? Já veio aqui, ó, o olho do falcão. O olho do falcão. Então aqui eu nem vou... Tipo, começa logo, vamos. Interessante. Vamos reservar o teu conselho aqui e vamos começar com o tarôzinho de Osho. Também o conselho que vai ficar para vocês lá no final, que eu vou revelar para vocês o que significa a pedra do olho de falcão para o seu mês. Opa, a carta da culpa. A gente vai deixar aqui também separadinha. Porque aqui de Áries veio 3, porque caiu 3. E eu tentei mais de uma vez, caiu 3. Então era para ser 3. Bom, vamos lá. Qual que é a energia do mês de Touro? Tudo aquilo que Touro precisa saber. Conselhos, voando assim com carinho. Tuas cartas estão voando. Começa com Cavaleiro de Copas. O que mais? 2 de Copas. Uau! Touro, o que você está aprontando, Touro? O que mais? A gente vai especificar depois trabalho, amor e família, tá? Com baralho cigano, que vai ser mais claro, mas me parece que a tua leitura está muito relacionada para a vida amorosa ou para uma parceria esse mês. Parece que tudo está mais assim, né? O que mais? Muito bem. Touro, o negócio é o seguinte, a gente vem aqui, a gente começa com passado recente. Pajem de Copas. Pajem de Copas, ele vem falando aqui que num passado recente alguém comunicou, uma paixão nasceu, alguma coisa aconteceu aqui, talvez você estava com interesse em alguém. Ai, Dani, não estou com interesse em ninguém. Então, nesse caso aqui, alguma emoção que você plantou, alguma mudança que você fez nas suas próprias emoções, porque o naipe de copas ele fala muito sobre água, e água dentro do tarô representa as nossas emoções, dos 4 elementos, a emoção está aqui. Então você começou alguma coisa nova, você talvez tenha começado uma atividade física ou um esporte que você gosta de fazer, e eu vejo aqui nesse momento que a energia para o mês de setembro vai estar muito ligada com essas emoções. O Cavaleiro de Copas, ele fala muito de você sentindo essas emoções, você colocando no racional, talvez eu tenha conhecido uma pessoa nova, essa pessoa, ela trouxe para mim aquelas borboletas no meu estômago, mas mesmo assim eu ainda estou raciocinando, ou raciocinando em cima dessas emoções, entendendo o que é, indo devagar. Por quê? Porque o Cavaleiro de Copas é uma pessoa que eu tô sentindo essas emoções, mas eu não vou colocar essas emoções para fora 100%. Eu vou primeiro entender com o naipe do cavaleiro é espada, o naipe do cavaleiro é mente, e copas ou seja, é o aspecto aquoso do ar. Então, eu analiso essas emoções, eu observo, eu coloco em teste, eu sou racional dentro dessa parte. Então, você vai estar muito nessa energia. E é importante saber que aqui vem junto um 2 de copas. E o 2 de copas mostra uma parceria. De novo, se você não está conhecendo ninguém, se não é vida amorosa, então aqui pode estar relacionado, adapta a mensagem para sua situação, porque aqui pode estar relacionado em uma parceria, uma amizade, então você vai adaptar, tá? E o 2 de copas vem falando esse dar e receber na mesma medida, você está buscando algo assim, e você está analisando bastante, deixa eu ver, o que eu dou, estou recebendo de volta, como é que está a situação em si, nesse caso. Eu vejo que você está muito racional, porque o 3 de espadas ele vem na posição da tua mente, significa que talvez você esteja se tornando até mesmo um pouquinho frio demais. Talvez você esteja levando muito a sério aqui o ato de raciocinar suas emoções e esteja acabando que pode ser que aconteça uma certa desordem aqui. Ou seja, talvez eu esteja raciocinando em excesso e não me permitindo sentir e viver o momento também. Então é importante trazer um pouco aqui o equilíbrio, tá? Eu raciocino, eu observo, mas eu também me deixo.
levar, eu me permito, porque senão como é que eu vou saber se vai dar certo, se não vai dar certo, se é uma pessoa boa, se não é uma pessoa boa, ou se essa parceria pode ser uma parceria boa ou não, se eu também não me permito, né? Então eu vou com um pé na frente e um pé atrás, mas o 3 de espadas é o excesso, não existe emoção. Então cuidado com esse excesso, tá, Touro? Cuidado para você não se fechar demais e criar uma barreira onde ninguém pode entrar. Cuidado com isso, tá? Na posição do teu subconsciente a gente vem com o As de Ouros. E o As de Ouros ele vem falando de você plantando uma semente, de você estar consciente, de buscar um novo padrão. Novas ações, novas atitudes, né? Agir de uma maneira diferente. Eu acredito que talvez você já esteja agindo de uma maneira diferente ou você esteja se sentindo impelido a agir de uma maneira diferente. Isso é muito importante aqui, principalmente para você que está entrando num relacionamento novo agora, ou está entrando numa parceria nova. Porque se você trabalhou muito quebrar padrões, é importante que se entender que muitos desses padrões também vêm de comportamentos que eu tinha que me levavam a agir sempre da mesma maneira. Então, se eu quero resultado diferente, eu preciso de agir de uma maneira diferente. Então, estar consciente do que eu estou fazendo, como eu estou trabalhando, como que eu estou agindo aqui, ele é de extrema importância, tá? Do comportamento que o tarot te aconselha esse mês. A gente vem com 10 de espadas. E o 10 de espadas é mudar, né, encerrar aquela ansiedade, né? A ansiedade da mente. O naipe da mente, ele fala o naipe de espadas fala muito sobre a mente. O 9 de espadas é o excesso de pensamentos. E o 10 de espadas é o momento que eu já preciso de encerrar tudo aquilo que me machucou. Então aqui mostra como eu estou muito ligada, a minha mente está voltada para aquela dor que eu talvez tenha sofrido no passado, eu esteja com muito medo de me entregar e me ferrar novamente, né? O comportamento aqui ele vem pedindo o quê? Que eu encerre, né? Que eu faça as pazes comigo mesmo, que eu encerre essa dor dentro da mim, dentro da minha cabeça, que eu pare de ficar reverberando essa dor para me permitir fazer algo diferente, viver algo novo, experimentar algo diferente. Porque só à medida que eu me permito experimentar algo diferente, que eu desassocio essa dor, amor, por exemplo, muita gente sofre nos relacionamentos porque acaba associando amor à dor. Então, à medida que eu faço essa desassociação, então as coisas começam a mudar, os resultados começam a mudar também. Eu vejo que você, na posição do seu ambiente, você está tentando gerenciar muita coisa, né? 2 de espadas mostra aqui que eu estou tentando gerenciar 2 coisas ao mesmo tempo, estou tentando talvez lidar com 2 pessoas ao mesmo tempo, mas eu vejo que você vai conseguir lidar com isso, tá? Não existe nada que vai te impedir de alcançar os seus objetivos, a não ser você mesmo. Então, cuidado com cuidado ao delegar a tua responsabilidade para as coisas, para as pessoas ou para as situações. Aqui eu vejo teus medos e anseios, você tem realmente medo de entregar os seus sentimentos, ou de amar muito intensamente, ou de criar muita expectativa sobre uma coisa e essa coisa se decepcionar. Você tem medo da intensidade, a verdade é essa. Ao mesmo tempo que você quer algo muito intenso, você tem medo dessa intensidade aqui. Aqui, boa notícia para você, o que vem na posição do teu futuro próximo e na posição do resultado da situação são 2 cartas muito positivas, que é a carta da Rainha de Paus, fala de você retomar a sua força de volta, você retomar o seu poder pessoal de volta. À medida que você vai retomando a sua força, entrando em contato com a sua consciência, liberando esse peso que precisa ir embora das suas costas, encerrando essa dor que está aí ainda reverberando em você, dentro dessa situação, você consegue a superação daquilo que você quer superar. Então, vem vitórias para você aqui, se você se permitir soltar aquilo que precisa de soltar, fechar esse ciclo de dor e sofrimento e abrir um novo ciclo. Olha, agora que eu percebi que tem um as de espadas no fundo do baralho. Então, é realmente encerrar um ciclo e me permitir abrir um novo ciclo. E esse ciclo não significa necessariamente que seja, eu tenho que mudar de país para que isso aconteça. Não. Fechar esse ciclo, muitas vezes, é um ciclo interno. Não, quer saber, a partir de hoje, eu vou
parar de reclamar e eu vou começar a colocar foco naquilo que realmente importa na minha vida. Eu vou encerrar esses comportamentos. Se eu quero, por exemplo, eu estou tendo que focar no meu trabalho, na minha carreira, só que eu estou na balada todo dia. Então eu vou encerrar esse comportamento de ir para balada todos os dias e vou focar naquilo que realmente importa, porque eu estou focada naquilo que eu quero no meu crescimento nos próximos 5 anos. Muitas vezes na nossa vida é necessário fazer escolhas. É necessário abrir mão de uma coisa para abraçar outra. Então, eu vejo que esse mês aqui essa mensagem vai ser importante para você. Vamos para o nosso baralho cigano e a gente vai desmembrar trabalho, amor e família. Claro, enquanto eu baralho as cartas, deixa seu like, se inscreve no canal, aproveita para curtir e compartilhar o vídeo. E se você quer uma consulta particular, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, portalusosol.com.br. Vamos lá. Vida profissional, vida amorosa, e vida familiar. Duas ciganas na vida familiar. Uau! Fundo do baralho que a gente vem com a carta da âncora, tá? A âncora, como um recado aqui no fundo do baralho para você, vem pedindo principalmente uma coisa muito importante: estabilizar as suas emoções e os seus sentimentos aqui. Esse mês, buscar o seu equilíbrio interno é o mais importante, tá? Aqui eu vejo o seguinte: na tua vida profissional, a gente vem com a carta do coração, que mostra você excitado por alguma coisa. Você está excitado. Então, realmente, aquela primeira mandala pode estar falando de um trabalho, uma parceria que você começou, só que eu ainda vejo você aqui com alguns medos ou algumas dúvidas. Será que vai dar certo? Será que eu devo investir nessa proposta? Será que eu devo investir nesse trabalho? Mas aqui eu vejo que se você seguir, né, a sua excitação, eu vejo que você tem grande possibilidade de dar certo aqui. Aqui eu vejo você se comunicando com muitas pessoas também, tá? Agora, cuidado com a forma como você se comunica, porque pode ser que essa comunicação pode ser que ela seja um pouco distorcida ou possa gerar dúvidas. Então é importante que você se comunique de uma maneira mais clara possível, sem deixar dúvidas, tá, Touro? Isso aqui é um recado muito importante na parte do teu trabalho e da tua carreira. Porque eu vejo como se alguém estivesse pegando a sua comunicação e distorcendo alguma coisa aqui. Então, seja muito claro sobre aquilo que você quer e e o que você quer se expressar, tá? A forma como você se expressa vai ser de extrema importância aqui dentro do teu trabalho e tua carreira esse mês. Na tua vida amorosa, aqui a gente vem com o chicote, a carta dos livros e a carta do cigano. Na tua vida amorosa, aqui tem muita intensidade. Se você está em um relacionamento, é possível que você venha descobrir um segredo aqui, tá? Eu vejo um homem com uma intensidade muito grande, então é importante que você observe aqui bastante sobre essa intensidade. Tá, pode ser que você venha a descobrir aqui algumas coisas. Porque aqui vem a carta dos livros. Os livros e a carta do chicote. Tem alguma coisa aqui que dentro da tua vida amorosa vai estar muito intensa. Tá? Vai estar muito intensa. Só que eu vejo um homem em dúvida. Um homem com uma certa dúvida. Mas é um homem que ele é muito flertador. Tá? Eu vou ser muito sincera com vocês. Aqui, como vocês sabem, eu não consigo mentir, tá? Então, assim, pega o que for pra você e manda embora aquilo que não for pra você. O que faz sentido, fica. O que não faz sentido, você manda embora, tá? Eu vejo que esse homem, porque a gente vem aqui, a gente vem com o cigano, a cobra embaixo e as nuvens em cima. E do lado dele, a gente tem aqui, na diagonal, a gente tem a carta dos pássaros. O que isso significa? É uma pessoa que flerta muito. Então, literalmente, cuidado com quem você está entregando os seus sentimentos aqui, de fato.
Aqui na vida familiar, vem o quê? 2 ciganas e uma carta da cobra. Eu não sei o que você tá arrumando esse mês não, tá? Só que o que eu vejo é o seguinte, é importante que você tome cuidado, de novo, com a forma como você se expressa, porque alguém pode pegar e pode distorcer isso, talvez por inveja. Ou talvez, ó, quando alguém vier e falar alguma coisa de você, tentar te julgar ou tentar distorcer aquilo que você está falando, aquela pessoa, nada mais, nada menos, tá se sentindo inferior a você, ela precisa de te diminuir de alguma forma. E isso pode estar relacionado com esse homem no qual você se relaciona. Por isso aqui vem pedindo muita atenção da sua parte, porque pode ser inclusive que talvez essa, não necessariamente que essa pessoa na qual você se relaciona seja uma pessoa traidora, mas tem uma energia aqui que precisa de ser trabalhada, tá? Então cuidado com fofocas e intrigas, principalmente na vida familiar essa semana, principalmente se você é casado, porque aqui vida familiar e vida amorosa está bem relacionado essa questão de intriga, de sabotagem e esse tipo de coisa. Agora, observar, tá? O que é verdade, o que não é verdade. É importante que você esteja aware, que você esteja bem consciente sobre o que está acontecendo, o que é de fato, o que está de fato acontecendo, sem passar pano e sem tampar o sol com a peneira aqui, tá? Até mesmo porque tudo faz parte do nosso crescimento. Tudo faz parte do nosso crescimento. Então, se a gente está se relacionando com uma pessoa que não está fazendo sentido para a gente, o que não é exatamente aquilo que nós gostaríamos, ou que nos joga para baixo, isso mostra também o que em mim eu estou vibrando para atrair essa pessoa. Às vezes eu atraio essa pessoa, mas o que faz com que eu permaneça numa situação assim? Será que é uma falta de amor próprio que faz com que eu permaneça com uma pessoa dessa forma? Uma pessoa que me maltrata, uma pessoa que fica com outras pessoas? Ou para mim não tem nada a ver, eu gosto de relacionamento aberto. Aí é outra coisa, é diferente. Então observar quais são os seus valores, o que faz sentido para você, permanecer ou não permanecer num relacionamento e o que você está apto para aceitar e não aceitar. Então isso com relação a tudo na sua vida, tá? E não existe, não tem como colocar os teus valores, os teus padrões dentro de uma caixinha, porque cada um é cada um. Então, observe bastante sobre o que são os meus valores, quais são os meus princípios, o que realmente faz sentido para mim, independente daquilo que a sociedade acredite ou não. Então, é isso que você deve avaliar esse mês. Você vai estar muito com essas questões em cash aqui. O centro da tua mandala é a carta dos livros. E os livros aqui vem falando que você vai estar muito focado em trabalho ou estudo, focado ou focada em trabalho e em estudo, tá? Importante, de novo, que você siga o seu excitamento aqui, a sua excitement. Que você siga aqui, onde que você está, né, com o seu coração. O que faz com que você se sinta, é para lá que eu vou, é isso, move forward, sabe? É isso que eu quero, é para lá que eu vou, é ali que eu quero correr atrás, é ali que meu coração está vibrando. Então é importante que você esteja muito consciente aonde é que o teu coração vibra de fato, onde que faz com que você se sinta bem aqui, tá? De novo, eu vejo que pode ser que venha alguém tentar provocar discussões esse mês, tá? Saiba que essa pessoa que está tentando provocar discussões nada mais e nada menos para fazer com que a tua frequência vibracional baixe. E a tua frequência vibracional baixando, você entrando nessas discussões, o que, que vai acontecer? Vai fazer com que ela consiga entrar na sua mente, tirar o seu brilho, tirar a sua luz. Não permita que isso aconteça. De novo, Áries. Não permita que isso aconteça, porque você é maior do que isso. Áries não, perdão, Touro. Tá? Aqui de novo fala para você retomar a sua força e o seu poder pessoal de volta. Touro, eu acho que para alguns de vocês, eu acho que você está lidando com uma pessoa casada e você sabe disso. E aí cabe a você aceitar ou não aceitar, tá? É problema seu. O que faz sentido para você aqui? Se você talvez você não esteja sabendo, se você está desconfiado se essa pessoa tem outra pessoa, tem, tá? Vamos lá, aqui a gente vem com a carta da culpa como conselho para você. A carta da culpa é um 8 de espadas, né? O que eu posso dizer para vocês aqui?
Talvez você esteja alimentando um padrão, alguma coisa na tua vida por causa de uma culpa inconsciente que você traz. Seja, porque muitas vezes nós temos lealdades invisíveis. Eu explico isso para você lá dentro do meu curso, que eu vou lançar essa semana. Então fica atenta aqui comigo, me segue lá no Instagram também, vou deixar o link para vocês aqui, ó, na descrição do vídeo, que é assim que lançar o meu curso para você. E muitas vezes a gente está com o nosso faturamento travado por causa de uma culpa inconsciente que a gente carrega, por causa de uma emoção inconsciente que a gente está carregando, e a gente não se libertando, não soltando essa emoção, nada na nossa vida vai para frente. Talvez vocês tenham um padrão que você só se relaciona com homens casados, um exemplo, tá? Só se relaciona com homens casados porque você tem uma culpa e uma lealdade invisível lá dos teus pais, por exemplo, do teu pai ou da tua mãe, que se sentia assim. E o nosso cérebro tem várias formas de aprendizado e o DNA é uma delas. Bom, explico para vocês lá dentro, tá? Se vocês quiserem, eu faço uma live também falando mais sobre isso, mas eu não vou tomar tempo aqui nessa leitura. Então aqui mostra que existe uma lealdade invisível que você está carregando dentro de você e é importante que você quebre essa lealdade invisível aos padrões, tá? Uma lealdade invisível aos padrões, né? O que está alimentando em você? O que está alimentando esses padrões negativos claramente é uma culpa que está conectado a uma lealdade invisível. Ou seja, se eu prosperar, inconscientemente eu estou traindo os meus pais, ou talvez se eu tiver um relacionamento saudável, inconscientemente eu estou traindo os meus pais, e por aí vai, tá? Então é importante que você verifique e trabalhe isso aqui. Talvez você vai ter mais consciência também disso daqui esse mês, vai te ajudar a trabalhar isso. Olho de falcão é o conselho para você. Expresse com amor. Expressar através das palavras, por vezes, é necessário. Uau, o que eu falei para vocês de expressar com clareza, né? Lá 29. Ó, já saiu. Tal como o silêncio, que por vezes é ouro, também é expressão do querer verbalizando, é necessária e importante no tempo certo. A escolha dessa carta indica que há algo na sua vida que precisa de ser expresso. Talvez tenha chegado o momento de ter habilidade para atingir os seus fins, comunicando com assertividade o que pretende. Se o momento for de timidez em relação a uma sua exposição em que precise de se exprimir, esta carta indica que o poder da comunicação estará consigo. Utilizar o olho de falcão é encontrar um caminho na arte de se expressar. Então, a expressão, a forma como você se expressa esse mês vai ser muito importante. É importante que você se expresse com amor e com clareza aquilo que você quer, mas também aquilo que você não quer, tá bom? Touro, forte abraço para você. Deixa seu like, se inscreve no canal. Lembra aí que é importante para o meu vídeo, para que o YouTube possa entregar essa mensagem para mais pessoas também. Forte abraço.